Amigos e amigas, vamos a atualidades aqui nos meus endereços telemáticos na internet. Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 ou Paulo Roberto Maciel Maciel. Inferno perpétuo, você sabe o que é? A Bíblia fala da condenação eterna para os ímpios, se não se converterem. É o popular inferno, a tormenta eterna, condenação perpétua. Gente, vai haver sim a condenação perpétua. Muitos às vezes não acreditam e vão pagar para ver. Essa condenação, esse sofrimento, essa dor, não terá fim. Será para sempre após a morte terrena. Vários especialistas nas Escrituras Sagradas confirmam essa possibilidade. Em Daniel 12, versículo 2, fala-se em vergonha e horror eternos. Em Marcos, capítulo 9, versículos do 47 ao 48, está escrito sobre o fogo que não se apaga. No Apocalipse 14, versículos do 10 ao 11, diz que o ímpio não terá descanso algum, nem de dia e nem de noite. E o diabo foi lançado no lago de fogo. Jesus fala nos evangelhos em choro e ranger de dentes e conta a parábola do rico e Lázaro, que se refere à tormenta eterna, também chamada de inferno, lago de fogo, lugar onde o verme não morre. Isso será a justa ira de Deus, como também aconteceu, por exemplo, no dilúvio ou com Sodoma e Gomorra, e até nos exílios que atingiram os hebreus. A explicação para isso é que Deus é, sim, misericordioso, mas é justo também. É fonte de toda a justiça pura e misericórdia. Pense nisso. É informação para refletir. A vidente e Santa Bernadette Soubirous. Ao nos reportarmos a Nossa Senhora de Lourdes, Deus nos convida para olharmos também para Maria Bernarda Soubirous, ou Soubirous, a vidente dessa aparição, a pessoa que teve o privilégio, a graça de ser o canal de Deus para nos comunicar a mensagem de sua mãe, a Virgem Santíssima. Maria Bernarda era de uma família muito pobre na França. O pai era assistente de uma padaria, que depois ficou desempregado e passou a fazer trabalhos avulsos. A família perdeu casa, perdeu tudo. A casa onde morava. E foram morar, sabe aonde? Num cubículo, que anteriormente era uma delegacia de vila. A moça era a mais velha de 9 irmãos. E para ajudar a família, ela passa a fazer pequenos trabalhos domésticos, sendo até humilhada nessas atividades. Ela poderia se comportar como vítima da sociedade, como tantas pessoas justificam hoje o seu comportamento, se dizendo vítimas de uma estrutura social, econômica, política. E vemos em Maria Bernarda uma pessoa realmente muito pobre, numa família de 9 irmãos, sem chances de estudar, obrigada a passar por humilhações, muitas humilhações, mas com toda a dignidade e humildade de coração. Uma coisa que normalmente atinge o pobre é a doença. Por não ter como se cuidar, fazer tratamento, profilaxia, e a vidente contraiu doenças como asma, febre, tifoide, entre outras. A aparição de Nossa Senhora acontece num dos momentos de trabalho, quando Bernadette estava indo colher gravetos junto com amiguinhas para vender a donos de casas que precisavam da madeira para combater o intenso frio na Europa. Quando atravessou um riacho em Massabielle, ela sentiu um vento, uma brisa
que é o símbolo do Espírito Santo, o Espírito de Deus que sopra, se manifesta onde quer. É o símbolo da presença de Deus que se manifesta para aqueles que têm o coração aberto. Muitas vezes o Espírito Santo, o Espírito do Senhor sopra, mas quem está com o coração fechado, revoltado, com ódio, com raiva, alimentando maldades, não ouve, não percebe. É uma pessoa surda aos apelos do Senhor Deus. Bernarda não é assim. Com o coração aberto, ela tem a visão de uma senhora vestida de branco, com um manto e uma faixa azul amarrada na cintura, símbolo de gravidez naquela região. Imediatamente vem a inspiração de quê? De rezar, de orar. Aí cria-se o espaço e a ambiência para que o Espírito de Deus possa se manifestar e falar. Ele se manifesta onde há oração, enquanto o espírito do mal se afasta. Na dúvida se o caso é de Deus ou não, se é do bem ou do mal, o correto é rezar, dobrar o joelho, fazer penitência, pôr-se na presença do Senhor. A pessoa não sabe de onde vem a manifestação ou no que vai dar, tem dúvidas. Então a orientação é rezar. Bernadette, diante do sobrenatural, não complicou a situação, mas teve a intuição do simples de coração. E fez o quê? Rezou. É a situação, é a atitude daquela que é humilde, que tem o coração de criança, como Jesus mandou que tivéssemos. Esses serão os primeiros no reino dos céus. E a cena da visão se repetiu por 18 dias diferentes, mas sem mensagem. Fátima teve mensagem. Guadalupe teve mensagem. Salete teve mensagem. A mensagem de Lourdes é Bernarda. Bernadette. Pois foi vendo a ela, que viu o invisível, o sobrenatural, que as pessoas se encantaram e despertaram para o toque da graça de Deus. Nossa Senhora pede para a moça cavar numa terra seca e árida, e ela obedece ao invés do espanto que seria próprio da nossa natureza, a fim de não expormos para outras pessoas. O que fez Santa Bernadette é o ato do coração do cristão, quando intui que está ouvindo uma manifestação do céu, a voz de Deus. Aliás, o padre da vila já havia ficado espantado com um caso envolvendo uma jovem semi-analfabeta. O pároco disse então para Bernadette perguntar à mulher da visão quem ela era. A menina volta então da aparição repetindo o que Nossa Senhora havia dito, a fim de não esquecer. Eu sou a Imaculada Conceição. E este era o dogma, proclamado há apenas 4 anos pelo Papa, algo que a menina não tinha como saber, pois não havia comunicação, notícia e acesso a informações como hoje. E ela foi repetindo, porque nunca tinha ouvido aquilo. E o sacerdote perguntou se ela sabia o que significava a frase, obtendo a resposta que não. Foi apenas o que ela mandou dizer, respondeu Bernadette ao religioso. Aí o padre creu que era verdadeira a aparição, tendo a consciência de que Deus estava se manifestando por meio de sua mãe. Por causa da obediência, a fonte de água que brota da gruta de Massabielle existe até hoje, é inesgotável, com centenas de milhares de curas enormes que a própria ciência estuda e atesta. E há principalmente o milagre daqueles que visitam o local e se saciam da palavra e da Eucaristia. Essa moça, que depois das aparições foi perseguida, zombada e caluniada, resolveu entrar para um convento, ser irmã de caridade. E houve doença, perseguição e sofrimento também dentro da igreja, no convento. Algumas freiras questionavam se ela era mesmo vidente de Lourdes, dizendo que nas águas da gruta muitos se curavam, enquanto Bernarda estava enferma numa cama.
Será que você é mesmo vidente? Olha, as pessoas se curam e você está doente. Instigavam-na com desdém, olha só, para que fosse à gruta beber da água e se curar. A resposta da santa, no entanto, sempre foi esta: Lourdes não é para mim. As águas da gruta de Lourdes não são para mim, e sim para o mundo. Eu sou apenas um instrumento. Isso, gente, é humildade, pois essa moça teria todos os motivos para ser uma pessoa revoltada, atitude muito comum nos dias atuais. Ou seja, não são as estruturas sociais, políticas, econômicas e eclesiais mal arranjadas, isso que vem de fora, que contamina e faz mal ao ser humano, mas é o que sai do seu coração. Então não são essas estruturas que fazem mal ao ser humano, mas é o que sai do coração. É do coração do homem, do ser humano, que sai a maldade, o pecado, a inveja, a idolatria, a mentira. É no coração do homem que o diabo age e o pecado impera. Por sermos livres, podemos resistir ao pecado e ao demônio com a graça de Deus. É pelo uso errado da liberdade que o ser humano entra em desacordo com Deus. Olha, eu transcrevi isso aqui, esse texto, de uma homilia de um padre sem nome, não tinha o nome no YouTube, não consegui identificá-lo, num canal chamado Estúdio Católico. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá, ele providenciará aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Reinaldo Queiroz de Aquino, no seu quadro Pergunta e Respostas, na internet, ele diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas: sim, não ou espere. O que for melhor, ele fará para nós. E agora, do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo Maranatá ou Maranata. Significa: vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Abrace, tome posse dessa graça de Deus que se humanou por nós, morreu na cruz por nós, ressuscitou por nós. E um dia eu quero viver para sempre com Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, e me dê a vida eterna.